Espero que todos estejam bem, né? Para que nesta manhã iremos conversar com os irmãos mais um assunto, né? A qual estamos tratando nesse semestre, que tem como título Um Guia para se Viver Bem. Temos um guia, temos um manual, né? Através dos ensinos bíblicos, né? Em especial ao livro de Provérbios. E aí também Anderson trouxe aos irmãos o tema, vícios, prazeres perigosos. Ele compartilhou com os irmãos a semana passada esse tema, né? Que conversamos com os irmãos e tivemos a participação dos irmãos aí. E hoje nós iremos conversar com os irmãos. O tema é Más Companhias, Barreiras para o Cristão. Más Companhias. E nós iremos fazer um pouco diferente hoje. Nós iremos pedir a participação dos irmãos, evidente, né? Para que nós possamos dividir os irmãos aí em grupos aí, talvez de 2 ou 3, para que a gente dê uma tarefa aos irmãos fazerem e depois compartilharmos isso juntos. Nada difícil, nada que os irmãos não possam fazer, né? É bem simples, bem tranquilo. E nós iremos aí compartilhar esse tema para que a gente possa, talvez aqui eu digo que tem muito veterano aqui já, possa compartilhar com os filhos, né, com os netos, com os amigos, sobrinho, enfim, esses valores que nós defendemos. E deixa eu ver aqui como é que nós estamos aqui para a gente poder fazer uma separação aí, né, para deixar os irmãos também para a gente poder ganhar tempo nesse sentido. Mas, como eu falei aos irmãos, o tema que nós vamos ver aí é Más Companhias, Barreiras para o Cristão. E a gente vai ver alguns pontos baseados nesse tema aí nessa manhã. Mas antes, nós iremos fazer uma oração para que Deus nos ajude nessa manhã. Soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nessa manhã, ó Pai. Ó Deus, é bem verdade que a vida ela é muito dinâmica, ó Deus. E durante alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, meses e anos, tudo acontece e muito rápido. E, ó Deus, nós te agradecemos por essa semana que passou. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. E, ó Deus, também nunca saberemos o real propósito que o Senhor tem para a vida de cada ser humano aqui nessa terra, principalmente daqueles que um dia reconhecer a soberania que há em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós estejamos aqui nessa manhã. Ó Deus, nós suplicamos, ó Pai, no nome santo, no nome venerado do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem. E o tema que nós vamos ver, como eu falei, é Más Companhias, baseado no livro de Provérbios. E nós vamos definir um texto em 1 Pedro 1,14, diz assim: Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências ou os desejos que antes havia em vossa ignorância. Porque quando nós não conhecíamos o Evangelho, talvez tenhamos aí umas companhias, não é? Ou fazíamos coisas que, para nós, por estarmos na ignorância, era algo comum que todo mundo fazia. Por exemplo, a pessoa que bebia, a pessoa que fumava, a pessoa que jogava, a pessoa que, de alguma forma ali, fazia algo que era desleal, né? E quando os ensinos de Cristo chegou e essa pessoa foi impactada com isso, há transformação. Amém, irmãos? Há mudança de vida, né? Porque senão não faz sentido, como o irmão Daniel disse, o irmão Daniel jovem, na devocional, falando que tem que haver essa diferenciação, né? Porque senão aquele texto de Romanos capítulo, agora até eu me deu um branco agora, lá que diz aquele texto assim,
Romanos 5,17, se eu não estiver enganado, assim que se alguém está em Cristo, me deu branco agora, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Tem que haver essa mudança. A mudança. E quem faz isso? É Cristo, através do Espírito Santo que foi nos dado, não é? Uma vez que nós o recebemos, não é? Com toda a generosidade dele. Bom, e aqui, meus irmãos, e aqui nós iremos destacar aqui, o aluno ele vai ter que, ele vai com essa conversa que teremos, identificar pessoas criadoras de situações impróprias. Pessoas criadoras de situações impróprias. E também, vamos avançar aqui para o próximo. Aqui. Esse equipamento, sempre ele me... Acho que a bateria dele não está indo. Os irmãos podem avançar para mim, por favor? Isso. O outro anterior, isso, agir, interromper qualquer relacionamento com qualquer más companhias. Né? O próximo, por favor. Má companhia. Pessoa que causa prejuízo a quem está com ela. Pessoa que é nociva, prejudicial, desonesta, corrupta, mentirosa, mau caráter. Será que nós conhecemos pessoas que têm essas características aí? A gente conhece, sim ou não? Está cheio, irmão? Infectado. Olha essa palavra, olha, infectado, né? O mundo está infectado por pessoas assim, né? Bom, é uma realidade, né? E aí, o tema da nossa lição é que o cristão, ele tem que se policiar, né? E tem que se revestir através das coisas de Deus, de tal forma que ele evite não desfazer das pessoas, mas companhias que traz aí essas condutas erradas, essas condutas que não vão agregar nenhum valor à pessoa, né? E a gente precisa se atentar com isso aí. Muito bem. Eu acho que agora a gente vamos conseguir fazer aí aquela divisão que nós falamos aí. Eu vou dividir aí os irmãos, não precisa fazer muita movimentação, em 5 grupos que eu vou dar 2 questões aos irmãos, para que, baseado no que nós estamos falando, e os irmãos vão tirar, não é nem 10, é 20, tá? Pela participação e também por esse processo de discutir as ideias, né? Porque eu sempre digo assim, que sempre a gente tem que... O ser humano ele foi criado para estar em comunidade. E uns aprender com os outros. Talvez algo simples, que talvez o irmão fale, vai me ajudar em algum aspecto, ou vice-versa. Então, e nós, irmãos, eu sempre vou dizer isso a vocês. Nós somos abençoados por Deus de estar em uma igreja, pelo fato de você ter essa liberdade de conversar e poder compartilhar assuntos diversos, atuais, que têm correlação com a Bíblia Sagrada. Amém? Imagine você, as pessoas que não têm isso. No domingo elas estão em suas casas, a família geralmente fechada, talvez a família dela, que tem uma cultura, tem uma forma de pensar diferente da irmã Jandira, do irmão Sérgio, do irmão e da irmã, desculpa, o irmão do irmão Silas, o irmão Silas, Marli, o irmão Silas e a irmã Marli, o irmão José e a irmã Josita, o irmão Milton, e nós estamos aqui, várias famílias, com o único objetivo, aprender as coisas de Deus, para que aprendendo, possamos errar menos, tratar melhor as pessoas, né? E as pessoas aí não têm essa oportunidade, e nós temos, a igreja proporciona isso a cada um de vocês, essa bênção de poder conversar e discutir assuntos relacionados à Bíblia Sagrada. Muito bem, então vamos fazer aqui uma divisão aqui, rápida, né? O irmão Roberto
O irmão Roberto é um camarada que conhece bastante aí. Eu vou colocar, não vou colocar só no grupo forte, aí não dá, né? O irmão... Oi? Quer ficar no grupo dele? Irmão Tiago. Tiago. O irmão Roberto, só ficar aqui com o irmão Silas aqui, ó. Por favor, irmão Silas. Eu não vou separar o irmão da esposa. Fica sua digníssima aí, por favor, ainda. Aí a Marli, fica com a irmã Marli, irmão, fica aqui. A irmã, por favor, vá ali com a irmã Sandra, junto com o Tiago ali atrás. A irmã, eu esqueci o nome da irmã, me perdoe. Leide, irmã Leide. Irmão Sérgio, você vai ali com a irmã, as três irmãs ali já, irmão Sérgio. A irmã vem aqui com o Valmir e a Lenita. Lenita, vai ali com o Valmir e a irmã Cris. Olha, 1, 2, 3. Calma, é 5. Lenita, calma, Lenita. A Lenita vai ali com... Cadê a Cris? A Cris está vindo, a Cris. A Cris fica aqui com o Valmir aqui. Olha, não, faz diferente, Cris. 1, 2, 3, 4. Não, a Cris vem aqui com esse grupo aqui. Por favor, com a irmãozita. Vem aqui, eu quero a irmãozita. Fica aqui com 4. E aqui também fica esse grupo aqui, tá bom? O irmão Valmir fica aqui com esse grupo aqui, tá bom? Bom, vamos lá. A minha impressora na minha casa, ela não foi uma boa companhia para mim. Ela não quis imprimir de jeito nenhum. Eu não sei se os irmãos têm impressora assim. Quando você mais precisa, ela não imprime. E aí, eu não fiquei bravo com ela. Aí, o que eu fiz? Eu tive que... Os irmãos, se não conseguirem entender a letra, que a minha letra, a Ginete, minha esposa, falou assim, a sua letra é muito feia. Não sei como você tem coragem de escrever assim. Aí eu escrevi, os irmãos me perdoem. Espero que os irmãos entendam a letra. Tá? Então, eu vou determinar que esse grupo aqui vai ser o grupo 1. Tá? Aí, o título aqui que vocês vão discutir, depois eu vou perguntar para vocês. Aí, escolham uma pessoa para falar quando eu perguntar. O título é O Poder da Influência. O grupo 1 vai estar discutindo sobre esse assunto aqui. Tem 2 papéis aqui. É a mesma questão, tá? Eu só dupliquei aqui. Aqui tem 2. Esse aqui é o grupo 2. Eita. Tem um a mais aí, irmão? Não, né? Mas é a mesma pergunta, né? A mesma pergunta, é isso. Tiago, grupo 2 aqui, a mesma pergunta, tá? Aí vocês conversem entre vocês aí. Irmão Silas, a pergunta está aí, né, Tiago? A pergunta está aqui, tá vendo? Grupo 2, o mal da sociedade. Aí tem uma questão, as 2 questões estão aí para vocês discutirem, depois eu pergunto. O grupo 3, algumas características da má influência das pessoas. Então está aqui. Esse aqui é o grupo 3. O grupo 4. É isso mesmo. Para ver se a letra dá para entender, qualquer coisa me perguntam. Grupo 4. Pessoas a serviço do mal. Pessoas a serviço do mal. Aqui tem... É a mesma pergunta para os irmãos. Não, é você... Tiago, muita calma, Tiago. Vocês vão ler. Aí tem 2 questões. E aí eu vou perguntar para vocês dessas questões o que vocês entenderam. Na visão de vocês, o que vocês entenderam, o que causa isso, tá bom? E aqui é a última questão. A última questão é o que a Bíblia ensina sobre a resistência do mal. E aí tem 5 textos bíblicos que vocês vão ler e vão falar para mim um desses textos que se encaixa nesse tema, tá bom? Aqui. Eu vou dar 10 minutinhos para os irmãos conversarem aí, tá bom? 10 minutinhos.
Tudo bem, irmãos? Fácil, né? Bem fácil. Bom, os irmãos continuem aí analisando, e aí eu vou pedir que os irmãos aí que estão em seus grupos elejam um representante para estar falando aí sobre essa questão que nós colocamos. Não precisa, olha só, não precisa responder as duas, somente uma. Escolham uma aí, uma dessas questões, e aí o representante vai falar, não é? Ou dar algum exemplo do que entendeu, do contexto dessa questão que foi colocada aí para os irmãos, tá bom? Os irmãos vão avaliando aí, não precisa se preocupar, que é bem tranquilo, tá bom? Bom, enquanto os irmãos vão analisando, e aí a gente volta novamente, aí os irmãos vão pensando, sem pressa, sobre essas questões que nós colocamos aí para os irmãos, e aí a gente vamos avançar com a lição, e a um determinado momento eu vou pedir para os irmãos, aí sim, elejam aí já um representante para vir, para falar, né? E aí nós vamos ouvir aí de cada grupo, né? Denominando que aquele grupo ele é o grupo 1, o grupo 2, aí vem na sequência, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e o grupo 5. Bom, tem aí mais 5 minutinhos para os irmãos aí debaterem aí, conversar, para que a gente vamos dar continuidade aqui. Muito bem, vamos avançar aqui, né? E aí, como eu disse, a gente vai parar um pouquinho para depois perguntar aos irmãos aí o que entenderam disso que nós colocamos, que tem uma correlação com esse tema nessa manhã. Bom, os estudiosos modernos da área da educação dizem que tanto a formação do nosso caráter quanto a nossa personalidade ocorrem por meio da socialização, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? De verem pessoas de diferentes formas, cultura, enfim. Queremos agir individualmente, independente, mas, na realidade, nós ajustamos nosso comportamento, em grande parte, àqueles com quem convivemos, através da convivência, né? Se nós a convivência que tivemos, não tiver ali pautada em princípios, em valores, certamente seremos influenciados há situações que estão naquele primeiro slide, com pessoas desonestas, corruptas, que levam vantagem, má companhia, enfim, não podemos compactuar com isso. Bom, e aqui eu acho que alguém está com esse tema, que diz assim, né, o coração maldoso, né, a não conformação, Romanos 12, 2, e a resistência. Como nós falamos que essa lição, nós estamos baseando no livro de Provérbios, né? Capítulo 6. E a gente vai fazer uma leitura bem em conjunto. Abre em Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos de Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, eu vou pedir que os irmãos
abram aí a partir do versículo 12. Aí um irmão leu o versículo 12, outro irmão leu o versículo 13. Acharam aí? Provérbios capítulo 6. O irmão Roberto leu o capítulo 12, depois o irmão Silas leu o 13, e assim a gente vamos avançando. Aí depois o Tiago leu o 14, o irmão Palmeiro 15, primeiro o irmão Roberto, depois o Silas, Tiago, Palmeiro, por favor. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. A perversidade há no seu coração todo o tempo, maquina o mal, anda semeando a contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. A Miriam leu o outro aqui, amanhã depois eu leio o último. Você leu 18, 17? A Irene, isso aqui, o microfone para ela, por favor, Miriam. Tá, filhinha. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos derramam sangue inocente. Obrigado, irmão Irene. Irmã Cris, leu o 18, por favor. E coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Aí eu vou ler o 19 para a gente finalizar. O 19 diz assim, ó: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Bom, esses textos que nós lemos, os irmãos entendem que não é algo atual? Esse texto é atual. Não é isso? Sim ou não? Portanto, voltando ao assunto inicial desse trimestre, um guia para se viver bem. Um guia para se viver bem está baseado na Bíblia Sagrada. E textos como esse que vai nos despertar para que possamos agir de uma forma prudente, está aqui. Olha, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Nós vamos chegar lá nesse ponto. Como eu falei anteriormente, que a nossa vida, ela é dinâmica, né? Nós não sabemos o que vai acontecer em um segundo, um minuto, né? O dia, a semana, o mês, ano, né? É muito rápido. E tudo é um mistério, assim, para que a gente, humanos, possa entender. Aí você pergunta, Deus, mas por que acontece assim, né? E não saberemos, né? O irmão Enéas disse muito bem. Essa semana, na quarta-feira, foi assassinado um jovem, né, nos Estados Unidos, Charlie Kirk, de uma forma covarde, ele é bem atuante, que hoje, meus irmãos, infelizmente, você falar a verdade, você pregar a justiça, as pessoas estão com uma cultura diabólica de desumanizar as pessoas. É um negócio muito triste isso. As pessoas, você falar a verdade, você, dizer que é uma coisa óbvia. Olha, a grama é verde. A grama não é verde? Se você falar para algumas pessoas que a grama é verde, a pessoa vai falar para você, não é amarela a grama. Não, mas é verde. Uma coisa óbvia. Uma coisa que a própria natureza, ela já coloca como algo assim que não tem como mudar. Mas as pessoas, com a modernidade, com uma ideologia terrível, têm feito aí coisas assim desastrosas
e nós não podemos compactuar com isso. E aqui, mãos, né, que derramam sangue inocente. E aí o coração maldoso, né, isso que nós lemos em Provérbios 6, 12 a 15, como o irmão Roberto disse, o primeiro texto, é muito comum alguém falar assim, ó, filho de Beliel, né, uma pessoa maldita, né, ou então, olha, essa mulher aqui é a Jezabel, que é uma outra personagem feminina, que muitos exemplos ruins, mas não é poucos, é muitos. Uma pessoa que tem um caráter maligno, uma pessoa malvada, um ser desprovido de misericórdia, que é um coração maldoso. Os irmãos conhecem alguém assim? Conhece alguém, pessoa maldosa? Ah, você não conhece? Ah, são poucas do mundo. Assim, irmãos, tem pessoas que as coisas criadas por Deus são maravilhosas. Inclusive, eu sempre digo isso, inclusive os seres humanos, né, são uma criação divina. Mas o fato é que nem todos lhe obedecem. Às vezes, uma vez eu cheguei para um camarada, o camarada chegou no trabalho e falou assim, mulher não presta, não sei o quê, metendo o pau nas mulheres. Mas o cara está bravo com a mulher. E falando alguns palavrões, né? Eu falei para ele assim, rapaz, não pode falar isso e nem agir dessa forma. A sua mãe é assim? Eu já peguei pesado com o camarada. Não, claro que não. Eu falei, então, cara, não pode achar que todos são iguais, né? Talvez teve uma decepção ali ou aqui, a pessoa colocou tudo no mesmo saco e sai batendo. O ser humano é uma obra-prima de Deus, mas tem seres humanos que infelizmente se classificam nisso, irmão, são terríveis. São terríveis. Essa semana também foi marcado aí, os irmãos estão vendo através dos meios de comunicação os acontecimentos aí atuais, né? O julgamento aí do ex-presidente, né? E também a alta cúpula do exército, dos generais, enfim. Mas o fato é que a gente fica olhando assim a proporcionalidade do ocorrido. Primeiro, é um fato, uma relevância nacional, né, de extrema importância esse julgamento, e que, segundo alguns juristas, tinha que ser julgado pelo plenário. O plenário é o quê? Os 11 ministros. Os 11 ministros. Nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, o STF, que para a gente poder entender com a questão bíblica, é como se fosse meu Deus do céu, me deu um branco agora. Lá os judeus tinham lá o Sinédrio lá, composto por 70 juízes, né? Aqui o STF é 11 juízes. Então, esse julgamento teria que ser, para ser algo assim, pela relevância nacional, ou importância, tinha que ser pelos 11 ministros, não pela primeira turma, 5 juízes só. Por que só 5 juízes e não 11? Só para os irmãos pensarem, sabe? E agora a proporcionalidade das penas. Os irmãos lembram, olha lá, atentado ao Estado de Direito, patrimônio tombado, todas essas questões que foram colocadas e que foram julgadas. Os irmãos lembram também outro caso que teve uma repercussão nacional. Para esse caso, em especial, que nós acompanhamos a semana, que foi dia 12, foi julgado, 27 anos e 3 meses para o ex-presidente. 27 anos em regime fechado. Por esses crimes aí, supostamente cometidos, segundo o Ministério Público. Os irmãos lembram daquela Elise
Mausnaga. Lembra? A Elise, que matou o marido e esquartejou da IOC, lá o diretor, o presidente, o gerente da IOC, presidente da IOC. Os irmãos lembram desse assunto? Você lembra quantos anos ela pegou? Bom, ela pegou, presta atenção, hein? Olha a proporcionalidade, só para os irmãos entender aqui. Como as coisas são injustas. Injustas. Ela matou, esquartejou o seu esposo. Ela foi julgada dia 5/12/2016. 19 anos e 11 meses. Ela foi condenada a 19 anos e 11 meses. Não estou falando aqui, irmãos, que foi ou não, se tem ou não, no caso do ex-presidente. Mas o fato é que a desproporcionalidade da pena com a causa é totalmente diferente, é desproporcional. Espera aí, 27 anos, tentar direito, patrimônio tombado. Agora, a outra levou uma pena menor porque matou, esquartejou o marido, 19 anos. Então, quer dizer, espera aí, não consigo entender essas coisas. Eu, sinceramente, irmãos, eu tenho uma dificuldade de entender. Eu não sou jurista, não sou juiz, sou leigo no assunto. Mas olhando a desproporcionalidade, não faz sentido, sabe? Assim, o coração maldoso de querer vingança porque quero a desmoralização moral, matar moralmente a pessoa, sabe? Eu tenho dificuldade de entender isso. E isso é muito triste para o país, né? A desproporcionalidade. Existem juízes, a gente vê na história bíblica, em Juízes mesmo, juízes iníquos, juízes que são injustos. A gente vê isso na atualidade também, né? Com a desproporcionalidade do que nós estamos vendo aí na atualidade. Muito bem. Não conformação, Romanos 12, né? Não deixe o mundo à sua volta moldá-lo, e sim que Deus transforme você de tal modo que toda a sua atitude mental seja modificada. Porque lá em Romanos 12 diz que nós estamos rodeados, né, de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? E teremos que fazer sempre as coisas diferentes. Resistência. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Porque nós, anteriormente, nós não tínhamos esse conhecimento. E aí nós vivíamos na ignorância, né? Só que hoje, nós temos esse conhecimento. E temos que, como o irmão Daniel disse, fazer a diferença através daquilo que falamos, das nossas ações e atitudes. Que as pessoas esperam isso de nós, né? Esperam isso de nós. E aí também nós temos aquele amigo da onça, né? Como lemos aí em Provérbios, olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que ferem o inocente. Olha que esse tema que nós estamos falando tem a ver com a realidade que nós tivemos essa semana, não é? Parece que eu diria que foi meio que pontual esse tema com a realidade atual, né? Língua mentirosa, mãos que ferem inocente, no caso daquele jovem nos Estados Unidos, Charlie Kirk, que foi assassinado brutalmente, né? Simplesmente tem lá a sua ideologia, tem coisas que nós concordamos ou não, mas se falava, se propagava, anunciava a Cristo, irmãos. Corajoso, destemido em falar publicamente. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Há muitos anos atrás, nós tínhamos um sonho dos nossos filhos, né, entrar numa faculdade pública. É com tristeza que eu falo isso, que a faculdade pública hoje é um reduto de pessoas que desconstruíram, irmãos, aquilo que é o normal. Família. A família hoje é tido por algumas pessoas como algo superado. Se você falar uma família tradicional, as pessoas tem lugar que mata o camarada, né?
E eu falo para os irmãos, porque a minha filha, ela estudou na Universidade Federal. E se a gente não tivesse conversado na época eu diria para vocês que é uma desconstrução daquilo que é ensinado, de valores, né? Como os irmãos estavam semana passada. Quem estava semana passada na escola dominical? O irmão Wanderers falando sobre drogas, entorpecentes. Os irmãos lembram? O que ele me chamou muita atenção, irmãos. Chamou muita atenção. A gente às vezes tem que ouvir as coisas e falar, caramba, mas como é que pode? Você viu o que o irmão Gustavo mencionou? O irmão Gustavo, ele é o regente de música da nossa igreja, né? Ele estudou na USP, fez música na USP. Segundo o irmão Gustavo, lá na USP, que é uma faculdade mantida com os nossos recursos, nós pagamos, tinha uma sala que as pessoas fumavam maconha dentro da USP. Totalmente liberal. Você quer, vai lá. O irmão Gustavo mencionou. Não é que ele leu, é fake news. Não. Ele disse, irmãos. Isso é uma vergonha para o país. Onde chegou, a que ponto chegamos, né? Isso é terrível. Terrível isso, né? Mãos que ferem inocente, língua mentirosa. Vocês conhecem alguém mentiroso? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que mentem, que é uma fábrica de mentira. Mas eu digo para vocês, eu conheci um cidadão, eu não vou mencionar aqui o nome dele, mas eu conheci um cidadão que ele tinha uma habilidade manvilnada de mentir, mas com tanta clareza e tanta convicção que você acreditava no que ele falava. E tem mais, hein? Ele chegava para você, estava num grupo de pessoas, te cumprimentava assim, e você lembra disso aí, né? Eu falei, e para você confirmar a mentira que ele falou. E aí, irmãos, eu fiquei pensando assim, olha, mas que coisa, né? Como pode a pessoa ser assim, né? Vamos avançar novamente aqui. Mente que trama a perversidade. Pessoas que maquinam ali, sabe, irmãos? Planejam. O planejamento ali de uma forma terrível. Pés que correm para fazer o mal. Os irmãos lembram que dia 11 de setembro de 2001, é isso? A queda do World Trade Center. Dia 11 de setembro de 2001. Dia 11 agora, completou mais um ano, quinta-feira. Agora pense bem, irmãos. Basicamente, quase 4.000 pessoas, elas não tiveram o direito de fazer um sepultamento. Elas se desintegraram no meio do pó e da cinza. Muitas daquelas pessoas eram seres humanos como nós. Tomaram um café da manhã, deu um beijo na esposa, no filho, abraçou, né? Indo para o trabalho, e aí foi trabalhar, nunca mais voltou. E as pessoas, pense nisso, a pessoa planejou, ela maquinou, ela tramou. Os caras estudaram lá no solo americano, os terroristas, estudaram lá, fizeram trabalho em grupo, assim. E aí foram lá, por um ideal maligno. Entraram no avião e o avião explodiu. Veio abaixo a torre. E foi ao vivo, irmãos. O primeiro não, a segunda torre. Olha a ponto que chegamos o ser humano, né? A maldade de planejar, calculou, foi tudo calculado. E isso, meus irmãos, é algo assim, é terrível. A mente humana não pode chegar a uma mente humana sem Deus, sem Cristo. Pés que correm para fazer o mal. Agora, voltando ao assunto anterior de pessoas que não agem com a verdade, vamos aqui nos desprender, irmãos, de toda
a visão política, né? Mas é um fato que eu presenciei, eu falei, vou compartilhar com os irmãos. O atual presidente do Brasil, acho que 2022, na campanha política, a Letícia, minha filha, ela disse, pai, é um podcast que o candidato Lula está lá, eu comecei a ver lá então o candidato falando, né? E ele falando lá para o rapaz do podcast, fazendo perguntas e respostas, enfim. E ele falou assim, né? Olhando no olho do rapaz, com uma convicção que eu quase acreditei. Aí eu fui pesquisar. Eu e meu irmão, nós fundamos o Náutico Clube lá em Pernambuco. Falando assim para o entrevistador. Né? Eu e meu irmão, nós fundamos o Náutico, tal, eu e meu irmão, coisa e tal, e falando com aquela convicção, quando a pessoa olha no olho da pessoa assim, fala assim, Roberto, você é tal, e olhando no olho assim, um olhar penetrante no olho, irmão Silas. Eu falei, caramba, fundou o Náutico. Aí eu fui lá dar uma pesquisada, né? Que o Náutico foi fundado em, acho que 1901, se eu não estiver enganado. Aí eu calculei assim, ó, quem tem calculadora? Tem o seu celular aí? Faz aí se eu estiver enganado, quem tiver uma calculadora. Ó, 1901. Aí isso aí foi em 2018. Faça aí, por favor, Silas. Está desligado? Faça uma conta para mim aí. Ó. 1901, 2018, menos 1901. Faz aí uma conta para me ver. Eu acho que tinha... Enfim, a conta que dava lá era 120 anos. 120 anos. E a pessoa, o presidente, ele falou, 120 anos que o Náutico tinha fundado. Aí você pega 120 anos, menos a idade dele, quando ele falou que ele tinha 78, dá 120 menos 78. Quanto dá aí, irmã? 40 aí? 42. Ou seja, quando o Náutico foi fundado, 42 anos, ele não tinha nem nascido, precisava 42 anos para ele nascer. Entende, irmãos? Assim, às vezes a convicção, a forma de falar, e a gente acaba acreditando, porque a gente não pesquisa, a gente ouve o que as pessoas falaram. Então eu peço que os irmãos, em nome de Jesus, quando o Valdilson aqui estiver falando alguma coisa, vê na Bíblia se tem sentido, se ele falou tem sentido. Sabe? Pesquisem, né? A gente tem que ouvir as coisas e, olha, será que é isso mesmo? Foi para a gente não contar uma coisa que não é verdade, não é? Vamos lá. Amigo da onça, como nós falamos, né? Pessoas que mentem, lábios que proferem o mal, testemunho, pessoas que provocam brigas na igreja e na família. Tem pessoas que têm o dom de provocar, né? Tem pessoas que têm a habilidade de fazer isso. Olhos orgulhosos, são olhos que, com senso de superioridade, arrogante, como alguém que se acha superior às outras pessoas. Se eu for perguntar também, os irmãos vão falar que conhecem pessoas assim. Né? Pessoas que são... pessoas que agem de uma forma a desfazer de outras pessoas. Desprezar as outras pessoas, talvez por a sua classe social. Eu me lembro que, bem rapidinho, irmãos, eu me lembro que eu trabalhava num setor da companhia, e aí tem lá uma avaliação, acho que toda empresa tem essa avaliação de performance para ver como que a área está e tal, e a área em si lá, que eu estava falando, foi muito ruim, assim, a nota daquele gerente, né? E esse gerente era uma pessoa muito inteligente, ele falava quase 7 idiomas, né? Muito inteligente esse camarada, só que ele não dava bom dia para ninguém, sabe aquele camarada? E aí ele chegou meio brabo, assim, falando que como pode o pessoal ter uma avaliação muito ruim, a empresa oferece isso e aquilo. Aí todo mundo teve a oportunidade de falar. Né? E eu estava novo nesse setor, né? Tinha pouco tempo nesse setor. E aí cada um falou alguma coisa, tal, eu levantei minha mão, peguei e falei assim, né? Eu acho que disse assim desse jeito, porque várias vezes ele passava para a gente igual uma pedra, não via ninguém do lado dele. Eu falei para ele e para as pessoas que estavam lá. Eu fui ousado, eu falei, olha, um bom dia para as pessoas é uma questão de educação. Dar bom dia. Porque as pessoas são importantes. E aí eu dei um exemplo. Falei para eles assim, eu trabalho numa montadora. Eu falei, imagina um dia
de produção. Uma pessoa monta o pneu, o farol, o para-brisa, montagem de um veículo. Em movimento, a linha rodando, cada um montando uma coisa. Tira uma foto, falei para ele, tira uma foto dessa cena. Um dia de trabalho normal, cada um montando. Aí depois você vai no mesmo local um domingo, onde a companhia está parada, e tira outra foto ali. Aí eu pergunto, qual a importância das pessoas no processo? As pessoas são tudo, irmãos. É o ser humano que cria, que modifica, que transforma, é o ser humano. Aqui nós estamos falando de exemplos ruins, para que nós não possamos seguir, influências negativas. Não é? Então, o ser humano que faz, que elabora, que planeja, que executa. Irmãos, depois que eu desse, talvez não só eu, mas outras coisas que ele ouviu, esse camarada começou a dar bom dia para as pessoas. Respeito, bom dia. As pessoas são importantes. Irmãos, tem seres humanos que são, de fato, pessoas difíceis, né? Pessoas maldosas. A gente fica pensando na mente desse ser humano cruel que pegou um rifle e atirou nesse Charlie lá de cima do prédio. O que esse cara pensou? O coração, a maldade. Mas, por outro lado, também tem seres humanos que fazem coisas excelentes, extraordinárias. Eu dou sempre um exemplo de duas coisas que ocorreu em grupos. Os irmãos vão lembrar disso. Esses indivíduos, olha, às vezes eu fico assim, irmãos, eu uso uma palavra que eu não gostaria de usar, mas eu não vou falar aqui também. Mas são seres humanos desprovidos, sei lá, de humanidade. Eu não consigo entender, irmãos. Esses indivíduos que programaram, planejaram e executaram a queda do World Trade Center, em grupo. É um ser humano, eu não tenho palavra para dizer sobre a atitude desses seres humanos. Em contrapartida, os irmãos lembram daquele incidente que houve lá no Chile, numa mina. Os irmãos lembram que os mineiros ficaram presos lá durante uns dias. O mundo se reuniu com várias pessoas, eles desenvolveram uma tecnologia que fizeram uma máquina que perfuraram ao lado, lá fizeram um furo e resgataram todos eles. Os irmãos lembram disso? Olha só a grandeza do ser humano, irmãos. A grandeza. O amor. Olha o exemplo de que tem ser humano que é ser humano, irmãos. Agora tem uns seres humanos, meus irmãos e irmãs, que é difícil a gente poder compactuar. Desculpa a minha franqueza, irmãos, mas e a gente olha, tem olhar para pessoas que fazem o bem. Muito bem, vamos lá. Língua mentirosa, como eu disse, os mentirosos são capazes de grandes invenções malignas, introduzindo veneno contra outras pessoas. A igreja sofre com tais pessoas. Isso. E ainda falo mais para os irmãos. Às vezes, irmãos, tem liderança, presta atenção, tem liderança nas igrejas ensinando coisa que a Bíblia nunca ensinou, para se beneficiar. A corrupção é vergonhoso. Pessoas que usam, quando eu falo ignorância, não é que a pessoa é estúpida, é que a pessoa não tem conhecimento daquele assunto. E a pessoa tem um conhecimentozinho, ela vai lá, manipula, né? Pega ali muitas vezes um texto isolado, cria ali uma doutrina, uma ideologia nefasta para enganar outras pessoas. E nós percebemos isso. Muito bem. Mãos que ferem inocente. Quantos assassinos agem por todo o país, mundo afora? Ver irmãos que derramam sangue se tornou cena comum no nosso cotidiano. Sim, contra o Hamas, aqueles outros malditos que entraram em Israel em 7 de outubro de 2023, também foi algo terrível. Sim, também. Pés que correm para fazer o mal. O quanto andam em busca pelo mal, usam seus pés dando passos para arruinar outras vidas. A gente vê isso na nossa atualidade. Bom,
Mentir no tribunal ou na igreja, onde se espera averiguar a verdade, é o procedimento mais abominável que uma criatura pode praticar. Mentir no tribunal. Forjar cenas, narrativas para incriminar uma pessoa, ou até mesmo, isso é algo assim terrível. Bom, o que semeia contenda entre os irmãos ou fica jogando um contra o outro, aparece aqui como o pior de todos. Pessoas que fazem isso. Quantas contendas e brigas estão no seio das famílias? Isto resultam do trabalho de um semeador de intrigas. Um semeador de intrigas. Tem pessoas que têm o dom de habilidade de fazer isso. Bom, aplicação, para a gente ir caminhando para o final. Esse texto de Provérbios deveria ser uma espécie de cartilha, um manual que todo crente deveria saber de cor. Esses textos que nós colocamos aí, para não cair, para não ser influenciado por essas coisas negativas. Bom, agora a gente vai ouvir dos irmãos, bem rápido, que o sinal já tocou, nós temos aí 10 minutos. O grupo 1 aí. Irmão Sérgio, irmã Ariane e irmã Jandira. Quem que os irmãos elegeram aí para estar representando o grupo 1 aí? E eu não vou querer duas, só uma, tá? Só uma. Irmão Sérgio, por favor, vem aqui na frente, irmão Sérgio, por favor. A pergunta é o seguinte, o poder da influência. O irmão Sérgio, por favor, vem aqui. Os irmãos do grupo 2 ali, do grupo 3, do grupo 4 e do grupo 5 elejam um representante para que você possa falar bem rapidinho do que você entendeu. Vamos lá, não tem algo assim bem... Olha, irmãos, eu quero só que fale assim, o que você entendeu? O poder da influência. Aí uma questão, como uma pessoa pode exercer influência sobre outra, fazendo com que ela siga as suas ideias e orientações? Como se relacionar a expressão de Jesus, vocês são sal da terra, com a questão da influência? Eu acho que a questão 2 está mais fácil de responder, né? O que quer dizer sal da terra, Sérgio? Bom dia, irmãos. A questão 1, irmãos, da influência, a gente estava discutindo lá, irmão Valdilson, e a gente vê hoje a influência em tudo, né? Porque hoje a gente tem não só a televisão, mas a gente tem a internet, né? A internet é uma coisa muito boa, mas ela é uma coisa também muito perigosa, né? Tem muita coisa influenciando para o mal ali, né? Você abre aquela janela assim por exemplo, do YouTube, cara, ali tem de tudo, né? E aí nós temos que ter a capacidade de filtrar isso daí, né? Filtrar o que é bom e filtrar o que é ruim. O que é ruim você já descarta, já nem começa a assistir assim. Eu faço isso, irmãos, eu já clico lá e já vejo que não é uma coisa legal, uma coisa que está totalmente fora daquilo que eu sei que é bom ou que é correto, eu já descarto. E aquilo que é bom eu retenho, né? A gente assiste, vê, compartilha até com os irmãos, né? E a questão 2 é mais fácil, meu irmão Valdilson, porque ele fala aqui da expressão de Jesus sobre o sal da terra, que é quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, né? E diz até o cântico que nós somos o sal da terra e nós temperamos esse mundo de alegria, né? De viver, enfim, tudo aquilo que é bom, né? Nós temos que influenciar com a nossa vida como cristãos, né? Que somos, o mundo, né? Não só em ações, mas em palavras, principalmente em palavras, né? Para que o mundo veja que Jesus é bom. Amém? Obrigado, irmão Sérgio. O grupo 2, quem que a gente ficou do grupo 2 para falar aqui? Bem rapidinho. Vamos, então, o 2 foi tomar água, então o grupo 3. Irmão Roberto, irmão Silas aí. Vamos lá, o grupo 3, algumas características mal que influencia as pessoas. Característica mal que influencia as pessoas. O que vocês debateram, discutiram aí bem rapidinho, Roberto? Só uma questão só, não precisa ser as duas. Então, sobre essa primeira aí, nós conversamos o seguinte, existe uma estatística que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Ou seja, eu me pareço com as 5 pessoas que eu mais convivo no dia a dia. Então, se essa média ela está abaixo daquilo que é aceitável, daquilo que é recomendado pela Bíblia, correto? Que o irmão Sérgio comentou. Se nós já não somos mais o sal da terra, não somos mais o influenciador, e estamos sendo influenciados, logo existe um perigo de conviver com essas pessoas, né? Que fala quais os perigos. E o perigo
é deixar de exercer o papel principal, que é influenciar, e tornar a ser influenciado. Então, esse é um grande perigo, desde que essa média esteja abaixo do permitido, de acordo com a palavra do Senhor. Olha aí, obrigado, irmão Roberto. Olha aqui, eu achei bacana o que você falou, Roberto. Olha só, a média, assim, de 5 pessoas. Agora, se você tiver 5 pessoas lá, que só fala coisa que não se aproveita nada, você vai estar com a média muito baixa. Aí precisa melhorar o seu ciclo de amizades e influência. O grupo 4, irmão Valmir, irmãos, vamos ser um pouco breve, que o nosso tempo já está se esgotando por conta dos jovens, já começaram a chegar aqui, ó. Irmão Valmir, por favor, o grupo 4, a pergunta é, deixa eu pegar aqui, pessoas a serviço do mal. Pessoas ao serviço do mal significa pessoas mentirosas, imagem de Satanás, o diabo em vida, tudo isso é uma destruição para a sociedade. Ou seja, se você é um mau exemplo, se você defende aquilo que não é verdade, você automaticamente é um mentiroso. Então, o mentiroso não tem parte com Deus. Então, toda a sociedade vai de água abaixo, porque vai se tornando a mesmice, uma sociedade cega, incapaz espiritualmente de discernir entre o bem e o mal. Obrigado, irmão Valmir, que essa outra questão também. Agora o grupo 5, irmã Cris, irmão pode representar o grupo 5 aí. O que a Bíblia ensina sobre a resistência do mal. Então, para o grupo 5, nós demos aí 5 textos bíblicos, tem a 1 Pedro 1,14, Romanos 12,2, Filipenses 4, 8, 9, Provérbios 4, do 14 ao 15. Qual vocês escolheram e por quê, irmã Cris, por favor? Bom dia, irmãos. Irmão Valdilson, a gente escolheu todos e assim, um vai completando o outro, okay, tá? Então, eu só vou ler o resuminho que nós fizemos aqui. A Bíblia nos ensina que não devemos nos conformar com o mundo, como fomos transformados, devemos ser diferentes pelo entendimento que temos da palavra. E como filhos obedientes, devemos seguir as boas virtudes que aprendemos e nos desviar dessas pessoas e, de preferência, passar longe delas. Olha aí, viu, irmãos? Parabéns, irmã Cris. Olha, o grupo ali... eu achei que eles iam trabalhar só com o Filipenses capítulo 4, 8, 9, mas eles pegaram todos os versículos, compilaram lá e trouxe aí, né, um resumo baseado naquilo que eles entendendo como grupo, que seria algo assim fundamental para ter aí uma boa influência com as pessoas. Mas, meus irmãos, o grupo 2, a líder do grupo 2, Tiago. Tiago, olha só, o grupo, a irmã Leide. Olha, vocês estão terceirizando. É isso, irmã Cleide? Vamos lá, tá bom, não precisa ir lá na frente. É simples. Espera só um minutinho. Não, mas é para os pessoal que está em casa ouvir a irmã. Sabe o que acontece? Olha só como é que é o tema fácil deles, ó. O mal da sociedade. Qual que é o mal da sociedade na atualidade? O irmão já deu uma palhinha ali na frente, que é o quê? A questão da internet, que nós temos que filtrar o conteúdo que nós vemos, ser seletivo naquilo que nós estamos vendo ali. Irmã Sandra, estava aguardando a irmã Sandra aqui. Irmã Sandra, por favor, irmã Sandra. É bem rapidinho, irmã Sandra, irmã Cleide, irmão Tiago. Essa aqui é muito fácil, né? Olha só, o mal da sociedade. Qual o mal da nossa sociedade na atualidade, né? E aí a gente colocamos 2 questões, para ser isso, ó. Qual é o impacto que a televisão tem sobre as pessoas? Como ela influencia para o mal? Dê exemplos. E a outra questão, que outros meios de comunicação também colaboram para que a maldade seja espalhada pelo mundo? Coisa rápida e simples. Eu corri, mas ninguém quis falar, né? Eu coloquei que a televisão ela traz a violência, né? Mas eu acho que o que mais assim traz, principalmente nas novelas, né, que a gente vê, é a sexualidade e a traição, que é uma coisa que eu acho que é muito forte, né? E a segunda eu acho que o celular e os jogos, né? Que é uma coisa bem complicada hoje. Olha só, obrigado, irmã Sandra. Obrigado pela participação de vocês em grupo aí, tá bom? Por o desafio que foi colocado aos irmãos.
é de trabalhar as ideias em grupo, trazer um representante aqui para poder falar sobre um tema tão relevante como esse. E tudo que os irmãos falaram e fizeram, guarde isso, transmita isso a outras pessoas, que precisamos evitar essas más influências, não é, irmãos? Precisamos evitar essa má influência. E o que a irmã Sandra disse é uma realidade. Está se propagando, né? E tudo começa pequeno, talvez aquela novelinha que as irmãs veem lá, não entende a gravidade que é de cenas ali dentro da sua casa impróprias.